A rápida escalada da violência no Brasil tem acendido um alerta para a segurança pública, tema que é considerado um dos principais desafios para o governo em 2024. Os dados merecem atenção. Um levantamento da Quest aponta que mais da metade da população brasileira foi assaltada e que o medo da violência é uma preocupação constante. Além disso, a letalidade policial tem crescido exponencialmente na maioria dos estados brasileiros. Na Bahia, por exemplo, mortes por policiais aumentaram 365% nos últimos 13 anos. Nessa semana, no Rio Grande do Norte, 2 integrantes do Comando Vermelho fugiram do presídio de segurança máxima de Mossoró. A fuga é considerada o evento mais grave da história dos presídios federais e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, nomeou um interventor. Com as eleições de 2024 batendo na porta, o presidente Lula vê como urgente trabalhar a segurança. Esse é o calcanhar de Aquiles do governo, que precisa elaborar políticas públicas para reduzir os danos causados pela violência e, consequentemente, esvaziar a força da extrema-direita na pauta da segurança pública. Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai fazer um pouco das duas coisas. Eu vou conversar de novo com um conhecido de vocês. Semana passada ele estava aqui, agora ele está aqui de novo, gente. César Calejon, jornalista, apresentador aqui do CL, querido. Vamos falar com você agora pessoalmente. Gabi, prazer. Obrigado por me receber. É um prazer estar no Em Detalhes. Obrigado por me receber no programa. Vou explicar por quê, né? Porque o César, ele escreveu um artigo junto com o professor Fabrício Mendes Fialho, na Oxpow, que é uma plataforma da Universidade de Oxford que compartilha pesquisas e análises ligadas à política. É isso, né? Antes de falar especificamente sobre esse artigo que você escreveu, e na verdade ele tem tudo a ver com o que a gente vai conversar agora, tem uma situação muito importante e preocupante para a gente discutir, que é essa fuga de um presídio de segurança máxima em Mossoró, que aconteceu agora. Primeira vez que isso acontece aqui no Brasil, inclusive. Eu quero pedir a sua avaliação, Calejon, sobre as ações de respostas para esse caso, que estão acontecendo agora. Se você acha que elas estão sendo tomadas a contento da gravidade dessa situação, porque esse tipo de fuga costuma envolver, normalmente, inclusive eu vi especialistas falando sobre isso, corrupção, cooptação de agentes ou de dirigentes do presídio também. Quem eu ouvi falar sobre isso foi o professor Fábio de Sá Silva, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fala com muita propriedade sobre isso. E realmente isso é muito grave, né? Então eu pergunto, o que você está achando das ações de resposta para essa situação? Olha, Gabi, eu acho que, de alguma forma, o governo federal, no que diz respeito à comunicação, e são duas etapas que a gente precisa avaliar separadamente: as ações efetivas e como o governo as comunica, porque isso são coisas distintas. Em termos de ações práticas, por exemplo, o Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça, afastou prontamente toda a diretoria do presídio de Mossoró. Então, isso me parece ser adequado. Ele agiu com energia, agiu prontamente. É o que se espera, considerando a gravidade do tema que a gente tem hoje na segurança pública nacional. Eu trouxe alguns dados para você que a gente cita nesse artigo que você mencionou. Me parece que está ok. Me parece que o governo agiu de forma enérgica e o Lewandowski afastou toda a diretoria, pelo menos por enquanto, até entender o que de fato aconteceu. Porque, como você muito bem colocou, é um presídio de segurança máxima, você tem 6 níveis de segurança, é praticamente impossível que alguém escape dali se não houver algum tipo de corrupção, de conivência, de participação de fato das forças, dos agentes carcerários e desse tipo de coisa. Claro, tudo isso ainda está sob análise, então eu não vou me precipitar. O que eu me atreveria a dizer é o seguinte, Gabi: é pouco provável que esse não seja o caso. É pouquíssimo provável que você não tenha agentes públicos envolvidos em todo tipo de suborno ou de participação no sentido de, no mínimo, facilitar a fuga desses prisioneiros. Agora, em termos de comunicação, ainda me parece que é aquém. Eu sei que essa é uma crítica reiterada que se faz contra o governo federal.
Mas se você avaliar, por exemplo, o Twitter do Lula, não tem basicamente nada a respeito. Tem uma ou outra coisa. O Alckmin demorou 9, 10 horas para se manifestar de maneira minimamente incisiva nessa direção. Então a gente tem um tema que é absolutamente nevrálgico para a organização da vida sociopolítica no país. A gente tem 2 presos do Comando Vermelho escapando pela primeira vez de um presídio de segurança máxima no Rio Grande do nem Norte. sequer dirigentes do Comando Vermelho. Exato, é gente que tem uma importância dentro da organização criminosa e você tem o governo demorando. Então, e eu sei que essa é uma crítica comum, mas o governo federal precisa, a meu ver, Gabi, precisa tratar isso com a mesma importância que trata o Fome Zero, entende? Precisa de um grande esforço de comunicação, assim como houve, por exemplo, em 2003, para trabalhar temáticas da pauta social. Isso precisa estar orientado agora para a questão da segurança pública, porque se o governo não fizer isso de uma maneira muito forte, muito agressiva, a esquerda vai se apropriar do tema, reduz a complexidade desse tema e vai ser capaz de angariar apoio político com base nesse tipo de discurso, de que bandido bom é bandido morto, de que a esquerda está alinhada com o narcotráfico. A direita vai se apropriar. Exato, e que a esquerda está associada com o narcotráfico. Então, todo tipo de coisa que vai prejudicar a esquerda e o governo federal no pleito municipal que acontece esse ano. Você tocou em um dos pontos, que é uma das ações que já foram tomadas pelo Lewandowski. Eu queria chamar atenção para o passado do ministro Ricardo Lewandowski, porque ele teve uma ação chave ali no Conselho Nacional de Justiça, né, na direção do CNJ. Então, ele tem esse histórico de atuação, ele tem essa experiência na área do sistema criminal, né, de encarceramento, e, portanto, enfim, a gente sabe que o Brasil encarcera muito. É um dado da realidade. Por outro lado, falar sobre política de encarceramento, de superlotação e do quanto isso é prejudicial para o país, não gera voto, né? Na verdade, muito pelo contrário, é um desafio muito grande, né? Então, 2 perguntas nesse sentido. O Lewandowski, com essa experiência dele, qual que é a sua expectativa em relação a ele trazer algum tipo de solução para isso? Até pensando nas eleições que estão se aproximando agora, que são muito importantes. Eu até vou entrar mais especificamente nas eleições, mas já iniciando esse tópico também. E, enfim, é uma peça-chave no período eleitoral e eu acho que tem muito a ver com o artigo que vocês publicaram na Oxpoll também, né? Exatamente, esse é o cerne da abordagem que a gente traz nesse artigo. Veja, eu nem digo isso de uma maneira tão aberta como eu vou colocar aqui no artigo. O que eu acho que é fundamental te dizer aqui? Existem 2 grandes desafios para o governo federal no que diz respeito à segurança pública. O primeiro é endereçar esse tema com a integralidade e a complexidade que ele merece. Ou seja, significa trabalhar a segurança pública no nível sociológico. Significa trabalhar segurança pública olhando para, como você muito bem colocou, o encarceramento em massa. A gente tem algo, existem dados divergentes, mas algo em torno de 800 ou 850 mil presos hoje no Brasil. É uma das maiores populações carcerárias do mundo. 70% quase são pretos e pardos, são negros, tá? Então, trabalhar essa questão sob o prisma da sociologia e não meramente da segurança pública e não meramente sob a égide do punitivismo, a despeito do punitivismo também ser importante em alguma medida. Então, a gente precisa olhar para questões como encarceramento em massa, a gente precisa olhar para nossa política antidrogas, que prende sobretudo jovens negros que estão fumando baseado e tem uma pequena quantidade de maconha, por exemplo, estão em posse de uma pequena quantidade de maconha. E a gente precisa olhar também para o artigo 144, que organiza o funcionamento das nossas polícias. Agora, isso são coisas mais complexas, Gabi, que não podem ser feitas em 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, qual que é o grande desafio? Enquanto o governo federal faz isso, e aí eu endereço a tua provocação do Lewandowski, o Lewandowski, seguramente ele está qualificado para fazer um bom trabalho aí, mas precisa se achar um equilíbrio entre mandar uma mensagem muito forte para a população, que seja capaz de endereçar os anseios do cara que compra um celular em 24 parcelas e é roubado no ponto de ônibus e não quer saber da discussão no nível sociológico. Ele quer saber que ele vai poder ter segurança de sair de casa e não ter o seu celular furtado ou roubado, em última instância, entende? Então, mandar essa mensagem
de uma maneira muito eficaz para atender os anseios da população, enquanto organiza um grande programa no nível sociológico para lidar com essa questão da segurança do médio para o longo prazo. Unir essas duas coisas, a meu ver, é o grande desafio do Lewandowski. Como você muito bem colocou, ele está qualificado para fazer isso, eu não tenho a menor dúvida. Ele tem uma carreira extensa, ele é absolutamente preparado, ele foi membro da Corte Constitucional Brasileira, então ele tem sim todas as credenciais para conduzir esse trabalho. Agora, precisa se adotar a estratégia certa. Essas pessoas precisam entender que o cenário mudou e que a mesma urgência que a pauta social tinha no começo dos anos 2000, hoje ocupa a questão da segurança pública. Então não adianta tratar isso como um tema lateral, menor, e ficar tangenciando as coisas, porque a extrema-direita vai se apropriar disso e vai nadar de braçada nas eleições municipais de outubro, Gabi. E falando nisso, de ser um tema fundamental para as eleições municipais, eu queria falar sobre como a extrema-direita pode usar isso como uma ferramenta também. Esse caso em específico, inclusive, porque para além de ser um dos gargalos do governo Lula, e a gente sabe que é um desafio muito grande, existe esse discurso de que o governo Lula, pela extrema-direita, não cuida da segurança pública, e isso pode ser fortalecido, né, com essa fuga em Mossoró. Então, queria te ouvir sobre isso. Existem dados empíricos, então isso não é nenhuma questão de que a Gabi ou o César acham. Veja, tem dados, por exemplo, do Latino Barômetro, que te dizem que 50% das pessoas entrevistadas ao longo desse último ano foram assaltadas. 85% conhecem alguém que foi assaltado. A gente tem toda a sorte, por exemplo, a CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, fez uma outra pesquisa no qual 27,4% dos respondentes disseram que a principal área de atuação do governo Lula é a segurança pública. Em 2020, essa mesma pesquisa da CNT, sob o governo Bolsonaro, isso estava em 14,5%, Gabi. Isso é muita coisa, é quase o dobro, entende? Então, existem dados correlatos, por exemplo, poderia trazer roubos de veículos, que é o que a gente trabalha, um dado que a gente trabalha nesse artigo. Só em 2022, foram mais de 373 mil roubos de veículos. Só roubo de celular em 2021, mais de 1 milhão, Gabi. No que diz respeito, por exemplo, a homicídio, o Brasil está, assim, sempre no topo dos rankings, tá? A gente tem algo, acho que se não me engano, isso foi em 2021, mais de 45 mil homicídios. A Índia, Gabi, que tem uma população 6,5 vezes maior do que a nossa, teve 41 mil homicídios dolosos, entende? Se você pegar os últimos 10 anos, entre 2011 e 2021, morreram 601 mil pessoas via homicídios dolosos no Brasil. Na Síria, que é um país que está em guerra, literalmente civil, morreram 613 mil. Entende como a questão da segurança pública é absolutamente endêmica no Brasil? Nesse contexto, isso forma um prato cheio para que a extrema-direita se aproprie desse tema, faça aquilo que eles sempre fazem, que é reduzir a complexidade do debate sociopolítico, no sentido de te dizer que algumas pessoas devem ser eliminadas da nossa convivência porque elas são vagabundos, porque eles são bandidos, porque eles são inferiores moralmente, eticamente, enfim, eles são inferiores de todas as formas. E isso rende uma aderência popular imensa, porque como a gente já conversou anteriormente, a pessoa que é roubada, a pessoa que trabalha 8, 10, 12 horas por dia para comprar um celular, para comprar um carro, para comprar uma casa e ver esses bens violados, ela não quer saber de debate integral na seara da sociologia correlacionando banditismo e caristia. Ela não quer saber disso. Ela quer saber de poder sair de casa utilizando o telefone e não ser roubada. E na medida em que ela já foi roubada, e eu te dei um dado aqui, por exemplo, do Latino Barômetro, que 85% das pessoas entrevistadas conhecem alguém que já foi roubado.
cria-se um senso de revanchismo que ela quer que alguém seja punido pelo prejuízo dela. Isso cria uma força poderosíssima que pode ser explorada e vai ser explorada e já é explorada pela extrema-direita nacional. Exato. Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi justamente essa da violência letal no Brasil ser comparado, né, se assemelhar a um cenário de guerra civil. Isso eu acho que é assustador, assim, acima de tudo. E quando você traz isso para como as pessoas percebem, também é muito importante, porque além da gente ver os dados, é como essa percepção existe na opinião pública, que é muito importante. Vocês falam disso, vocês tratam disso no artigo também. A pesquisa social brasileira de 2023, né, de que 2/3 dos entrevistados acreditam que a criminalidade aumentou no país, 44% relatando que a criminalidade aumentou nas cidades, né, nas suas cidades no último ano. E aí, eles têm essa percepção, quase metade acredita que existe uma probabilidade elevada ou muito elevada de ser roubado. Quer dizer, a pessoa ela já sai de casa com medo. E como você diz, ela não quer saber de o Brasil encarcera muito, enfim, e de como toda essa cadeia da criminalidade funciona. Ela quer não ser roubada quando ela sai de casa para ir trabalhar. Então, eu acho que esse diálogo com essa base, né, e com a população, talvez seja mais desafiador até para o governo Lula, né? Porque a esquerda tem essa dificuldade de fazer essa construção de uma forma que não seja por essa perspectiva que a gente está conversando, né? Que é justamente, que é muito importante, óbvio que é importante, a gente não está dizendo que não é, mas sim que existe um problema a ser resolvido nessa descrença da população, da opinião pública, né? Exatamente, querida. E esse teu ponto é tão inteligente que, a meu ver, ele conforma o cerne do que a gente está discutindo aqui e do problema que a gente tem hoje formado no Brasil. Veja, a sensação de segurança, Gabi, ela não é só uma questão material, ela é sobretudo uma categoria da psicanálise, entende? Ela tem uma dimensão psicoanalítica, vamos dizer assim. Você pode estar absolutamente seguro e ainda assim eu posso te incutir uma espécie de terror psicológico que faz com que você sinta um certo nível de insegurança, a despeito de materialmente esses elementos não estarem presentes. É assim que, por exemplo, que funciona o terror psicológico. Você vai apavorando, você vai utilizando elementos de intimidação, de pânico, de terror, para que a pessoa se sinta intimidada ao ponto de, olha, não, de fato eu não estou seguro. Mas qual dado material você tem para afirmar que você não está seguro? No caso do Brasil, como eu acabei de salientar, a materialidade existe, de fato. Isso não é uma criação das pessoas que estão alucinando por conta de estarem sofrendo qualquer tipo de terror psicológico. Mas por que eu salientei essa categoria da psicanálise? Porque, de muitas maneiras, além de endereçar toda a questão policial, toda a questão da segurança pública, todo o patrulhamento e tal, o governo precisa se pronunciar de uma maneira muito adequada. Precisa se criar um grande programa que dê conta de comunicar a sociedade no mesmo nível, por exemplo, do que foi o Fome Zero. E o governo, todos os governos de esquerda, para todos os efeitos, não só o governo Lula, não fazem isso. É um certo receio que remete a não, a esquerda não gosta muito de trabalhar com medidas de uso legítimo da força, ainda que seja de forma legítima. A gente considera que isso é punitivismo, isso vai ser interpretado como um modelo opressor que a Até em gente tanto debate, né? combate. Exato. Mesmo no debate isso é uma dificuldade brutal. E, infelizmente, se uma figura que está legitimamente preocupada com um processo de desenvolvimento, um projeto nacional para o país, não fizer, isso vai ficar na mão de uma figura populista e de um populismo barato, como Jair Bolsonaro, como Tarcísio de Freitas, como essas pessoas vão se apropriar dessa temática e vão organizar isso dessa maneira. Vão mandar uma mensagem inequívoca para a população de que nós somos líderes fortes, que somos capazes de endereçar um problema crônico que a esquerda simplesmente não sabe como trabalhar, porque eles são, além de tudo, são parte do próprio problema. Eles estão atrelados com o narcotráfico, com criminosos, com bandidos e tal. Então, ou o governo federal e os líderes de esquerda percebem isso prontamente e serão capazes de enviar uma mensagem forte para a população. A gente já tem exemplos. O Capelli fez isso muito bem. O Flávio Dino fez isso muito bem. Vamos ver agora, está começando, é cedo para avaliar a gestão
do Lewandowski à frente da pasta da Justiça ainda. Vamos ver se o Lewandowski dá conta de, além de fazer um bom trabalho, Gabi, enviar uma mensagem forte que seja capaz de comunicar isso para a população. Uma boa comunicação é fundamental. Exato. É isso. É isso. Inclusive porque, enquanto existe esse trabalho que precisa ser feito pelo governo federal, existem os políticos da extrema-direita fazendo justamente o contrário, né? Por exemplo, o senador Sérgio Moro já foi lá cobrar que o governo Lula tenha uma ação adequada nessa fuga de Mossoró, enfim. E vão bater, claro, na tecla de que foi durante o governo Lula que a primeira fuga de um presídio federal, né, aconteceu. Então, isso precisa ser muito bem desenhado, e acho que o ministro Flávio Dino fazia isso muito bem, até porque foi político, então a comunicação dele é bastante inteligente nesse sentido, e o ministro Ricardo Lewandowski, até o momento, a gente ainda não sabe como é que vai ser essa comunicação dele, né? Ele estava ali muito reservado, sempre teve um perfil muito reservado no Supremo Tribunal Federal, então a gente não sabe ainda como é que vai ser as ações dele nesse sentido, de comunicação com a população. Mas é isso, tá cedo. Gabi, ser muito formal nesse sentido, ser muito hermético, utilizar um léxico muito fechado, não adianta. A população não quer saber disso. A população não quer saber se você é formado em Harvard, se você foi ministro do STF, se você publicou 300 livros, se o seu índice H dentro da plataforma não sei das quantas é tal. A população não quer saber. A população quer ter uma liderança forte, que fale firme, que seja capaz de enviar uma mensagem inequívoca de que o problema está sendo resolvido. O que eu estou propondo aqui é óbvio, mas então você está propondo que esses líderes ajam dessa maneira independentemente do que estiver sendo feito? Não, obviamente não. Por isso que eu disse que o grande desafio do governo federal e sobretudo do Lewandowski e do Lula também nesse momento passa por organizar essas duas coisas. Organizar ações que sejam capazes de endereçar o problema no nível sociológico mais complexo, considerando todas essas dimensões que eu já postulei anteriormente, mas que também seja capaz de, utilizando um termo prosaico, vamos dizer assim, além de botar o ovo, você seja capaz de cacarejar. Porque senão você faz toda uma organização no nível sociológico, lida o tema com uma complexidade que é muito adequada, e não comunica absolutamente nada, e fica utilizando uma linguagem difícil, fechada, distante da população, que continua se sentindo insegura, e vai ser presa fácil para esse discurso banal da extrema-direita. Então, não é fácil fazer isso, mas já está na hora do governo federal e das lideranças de esquerda acordarem que esse é o tema mais premente que a gente tem no momento. Nada é mais importante do que isso, Gabi. Nem a macroeconomia, eu me atrevo a dizer. Porque a macroeconomia, que é sempre o tema da primeira hora, porque naturalmente mexe com o teu bolso. Se você vai trocar de carro, se você vai viajar para fora do país, se você vai comer carne ou ovo, você vai ser despejado da tua casa. Macroeconomia é absolutamente central. Agora, dados esses números que eu acabei de ressaltar na nossa conversa hoje, segurança pública se torna um tema talvez tão importante quanto ou mais importante que a própria macroeconomia. O governo federal precisa reconhecer isso, precisa deixar alguns velhos dogmas e paradigmas para trás e precisa entender que é hora de endereçar esse tema com força total. É hora de lançar uma espécie de fome zero da segurança pública. Eu concordo totalmente contigo com essa tua análise, e eu queria saber sobre essa medida de Lewandowski a respeito do interventor, né, que foi nomeado para, enfim, para lidar com essa história do presídio de Mossoró, que é o Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos. Os presos, né, que fugiram são o Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e o Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos. E o interventor é um policial penal federal, que é o Carlos Luiz Vieira Pires, né, anotei o nome dele aqui, é ele que vai atuar como interventor no presídio federal de Mossoró. Você acha que essa intervenção que foi determinada pelo ministro Lewandowski, enfim, seguida também dessa ação que a gente já comentou, né, de afastar a direção do presídio,
manda esse recado ou ainda não é o suficiente, ou ainda a gente está falando de ações, porque ainda está se dando a investigação, enfim, tudo isso que a gente está conversando ainda são ações iniciais, são imediatas, né? A gente teve essa fuga na madrugada do dia 14 e no dia 15 a gente já tem alguns desdobramentos a respeito disso. Então, em quanto tempo a gente tem que apresentar esse recado para a população? Quanto antes. Agora, claro, contanto que isso se dê dentro do que as investigações de forma séria demandam. Agora, o quanto antes. E respondendo a tua pergunta, veja, depende, é um bom começo, seguramente. Essa pessoa, o Pires, eu não o conhecia, mas me parece que é alguém que tem muita experiência na área, que conhece muito bem a região, que conhece muito bem as figuras envolvidas. Então, me parece que foi escolhida a dedo para desenvolver essa função de forma específica. Se isso vai ser o suficiente, se afastar a direção do presídio de Mossoró e se determinar essa intervenção vai ser o suficiente, o tempo vai dizer. E não é muito tempo. Isso é uma questão de 3, 4 dias, uma semana no máximo. Porque depende dos resultados que vão ser apresentados para a população. O que aconteceu? Como que essas pessoas conseguiram escapar? Alguém recebeu propina? Quem são essas pessoas? Qual vai ser a punição? Essa punição precisa ser exemplar. As pessoas precisam sentir que isso nunca mais vai acontecer e que o governo Lula tem como premissa elementar reforçar as estruturas da segurança pública nacional. Não só nos presídios de segurança máxima, mas nas ruas, mas nas comunidades, mas em fundamentalmente todo lugar. E essa é uma chance incrível, Gabi, que o governo federal tem de avançar essa mensagem. Agora, tudo vai depender de como dessas duas coisas que eu salientei aqui exaustivamente durante a nossa conversa. De como, sobretudo o Lewandowski, vai conduzir os trâmites nessa ocasião e de como é que isso vai ser comunicado efetivamente para a população. E é difícil, né, César? Porque é claro que a população quer uma resposta e, por outro lado, tem a investigação que precisa ser feita sob sigilo. Então, as câmeras de segurança, né, essa gravação de como aconteceu, isso foi captado por câmeras, por exemplo. É claro que as pessoas querem saber, mas isso precisa ser feito de forma a não prejudicar as investigações. Então, o recado também precisa ter esse cuidado, né? Assim, é uma balança que você precisa ali estar dosando para que as coisas se deem dentro do devido processo legal e Isso. Também a resposta tem que ser a contento. Então é realmente muito difícil, né? Esse é o grande desafio, a meu ver. Essa tensão dinâmica que você acabou de salientar é o grande desafio. Agora, ainda que existam coisas que não possam ser ditas e por conta de confidencialidade, da boa condução da investigação, cabe ao ministro Lewandowski, nesse momento, falar com a população todos os dias. Não é deixar passar 3, 4 dias, uma semana, para dizer, estamos investigando. Porque nessa uma semana, a extrema-direita vai ter feito centenas de milhares de posts explorando que, tá vendo? A gente diz que o governo do Partido dos Trabalhadores é conivente, é associado com o Comando Vermelho. Tanto é que isso nunca aconteceu. Como é que aconteceu agora? Quem é que recebeu propina? Etc. e tal. Então, todos os dias, daqui até o desfecho, até apresentar um posicionamento final para a população, o Lewandowski precisa se comunicar. Ele precisa utilizar a rede social, ele precisa utilizar o microfone, ele precisa dizer, estamos averiguando, estamos investigando, vamos punir de forma exemplar, etc. Acho que é por aí, Gabi. Mostrar que está levando muito a sério. Exato, É isso. Exatamente. Perfeito. Calejão, foi mais uma vez. Tem um prazer aqui ter você aqui de novo. Volte sempre. Obrigado, querida. Adoro participar do Em Detalhes aqui contigo. Tá me chamando, estarei por aqui. E parabéns pelo artigo também, não? Obrigado. Para você e professor Fialho também. Obrigado. Até mais, um beijo. Valeu. Gente, antes de encerrar, eu quero lembrar para você que esse domingo agora, você que está nos assistindo pelo YouTube, deve saber que nesse domingo a gente vai ter uma aula com o Renato Freitas. Na verdade, uma entrevista, né, que o Eduardo Moreira fez junto com o Renato Freitas, contando um pouco sobre a história dele, sobre a vida do Renato, e também ele traz depoimentos inéditos que ele nunca contou pra ninguém. A gente vai ter essa aula no domingo agora. Se você tá me assistindo na sexta-feira, então ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição para garantir a sua vaga e assistir. E aí você pode fazer a sua inscrição em detalhes
icl.com.br/aula. E você garante sua vaga e assiste. O encontro vai ser no dia 18, então domingo, 8 horas da noite e gratuito, gente. Então não perde, porque o Renato Freitas é uma inspiração para todos nós nessa luta. É isso, pessoal, até segunda-feira, então, a partir de agora você acompanha o Mercado Investimentos, na sequência tem Rolê ICL e 6 horas da noite tem ICL Notícias segunda edição, lembrando também que essa conversa fica disponível em todas as plataformas de áudio para você. Até segunda. Faltam só 2 dias para o nosso encontro com Renato Freitas. Deputado estadual pelo Paraná, tem uma das histórias de vida mais inspiradoras e mais fortes que eu já ouvi na minha vida e que vai compartilhar isso com a gente. Um momento inspirador que ninguém pode perder. Se você já está inscrito ou inscrita, daqui a 2 dias é só ficar atento às 8 horas da noite para poder participar. Se você não está inscrito ou inscrita, se inscreve agora no link que está aqui junto com esse vídeo e vamos embora participar. Chame teus amigos e amigas também, marque eles nos comentários para ninguém perder esse encontro histórico que o ICL está proporcionando. Um abraço e até lá.